A chuva caía incessantemente sobre o pequeno vilarejo de Santa Luzia. As gotículas dançavam nas telhas desgastadas das casas e escorriam por janelas empoeiradas. Era como se o céu chorasse uma tristeza profunda, uma sinfonia triste que ecoava nos corações dos moradores. No centro do vilarejo, uma casa vazia, com as paredes descascadas e o portão rangendo ao vento, se destacava como uma ferida aberta. Em uma das janelas quebradas, Helena observava a tempestade. Aos 25 anos, ela carregava o peso de suas memórias, escritas em páginas amareladas de cartas não enviadas. A sala estava escura, mas seu olhar se prendia em um retrato empoeirado de sua família, que sorriu para ela uma última vez em um verão distante. Desde que perdera os pais em um trágico acidente, a vida tornou-se uma sequência de dias sem cor, como se a luz tivesse se apagado junto com eles. A casa, antes cheia de risos, agora era um campo de dor. Helena havia se afastado de todos, da amizade, do amor e até mesmo da esperança. O único som que acompanhava seus dias era o tamborilar da chuva, como se cada gota fosse um lembrete de sua solidão. Durante as tempestades, a dor parecia se intensificar, como se as nuvens carregadas arrastassem consigo suas lembranças mais tristes. Naquela manhã, enquanto o vento uivava lá fora, um síbilo inusitado despertou Helena. Era diferente do som do derreter da água da chuva. Tinha um tom urgente, quase humano. Um estrondo. O som cortou o silêncio como uma faca. O coração de Helena disparou. Com hesitação, ela se levantou e se dirigiu à porta, sua mente atormentada por um pressentimento. O que poderia ser? Um animal? Um viajante perdido? Quando abriu a porta, um raio iluminou a cena por um breve momento, trazendo à luz uma figura frágil, encurvada sob um manto rasgado. Uma criança. A tempestade parecia não fazer justiça à sua vulnerabilidade, como se o céu quisesse proteger aquele pequeno ser da fúria da natureza. O rosto da criança era sujo e cheio de medo, mas havia algo em seu olhar que parecia clamar por ajuda. Helena hesitou. Seu instinto de proteção lutava contra o medo que crescia dentro dela. A dúvida começou a tomar conta de seu coração. Devo ajudar ou posso me machucar ainda mais? A solidão parecia uma amiga familiar, confortante em sua querência, mas a dor do outro ecoava em sua alma. Finalmente, naquele instante em que a criança olhava com olhos brilhantes e esperançosos, Helena sentiu uma pequena fissura se abrir em seu coração gelado. Era a mesma fenda que a vida havia deixado em sua essência, uma pontada de humanidade perdida. A tempestade miou seu rugido, e em meio ao barulho ensurdecedor, um pequeno vestígio de esperança começava a se firmar. Mas antes que pudesse agir, um trovão retumbou estrondosamente, e a criança desapareceu imediatamente no seu pequeno abrigo, ofuscada pela chuva. E lá estava Helena, paralisada na porta, com o peso do mundo em seus ombros, sentindo uma emoção desconhecida brotar dentro dela. O vento soprava forte, enquanto ela olhava para o céu, como se aliado em sua contemplação, a carregasse a um futuro incerto. Poderia essa pequena figura, escondida na tempestade, ser o farol que ela tanto precisava? Era apenas o início de uma nova jornada. Os ecos da tempestade ainda ressoavam na mente de Helena, enquanto ela se afastava da porta, o coração pulsando freneticamente de um emocionante desconhecido. As memórias de sua vida fria e isolada, como folhas secas arrastadas pelo vento, começaram a se amontoar em sua mente. A figura da criança, aqueles olhos cheios de esperança, agora era um retrato inabalável em sua memória. Decidida a não deixar a tempestade acabar com qualquer vínculo potencial, Helena envolveu-se em seu manto mais quente e saiu novamente. As gotas pesadas atingiam seu rosto como um beijo forçado, mas sua determinação a fazia prosseguir. A esperança era uma chama vacilante, mas ela a alimentava em seu interior. Quando encontrou a criança, estava encolhida em um canto da pequena cabana que havia sido abandonada há anos. As paredes estavam cobertas de musgo e a entrada bloqueada por uma árvore caída.
A tempestade havia transformado o lugar em uma prisão, mas dentro daquela sala úmida havia uma fragilidade que Helena não podia ignorar. Oi, pequena. A voz de Helena saiu suave, como um sussurro na tempestade. Não queria assustar a criança, mas sabia que precisava se apresentar. Eu sou Helena. O que você está fazendo aqui sozinha? A criança levantou a cabeça. O olhar de medo se mesclou com um brilho de reconhecimento. Era uma menina que não deveria ter mais de 8 anos, com cabelos desgrenhados e sujos. Ela estava tremendo, não apenas pelo frio, mas também pelo receio que a mantinha em alerta. Eu perdi meus pais. A voz da menina era frágil, como um fio de seda. Estávamos indo para a casa da vovó, mas a tempestade nos separou. Um nó se formou na garganta de Helena. A solidão que vivia apenas se aprofundava. Aquelas palavras despertaram ecos em seu próprio passado, onde a perda era um vulto familiar. Ela também conhecia a dor de se sentir desamparada. A comparação das histórias entre ambas tornou-se um elo invisível, uma ponte entre a dor e a cura. Você pode ficar comigo até que a tempestade passe, disse Helena, tentando soar mais confiante do que se sentia. O medo e a insegurança minguavam na dúvida que permanecia em seu peito, mas, ao olhar nos olhos da criança, algo despertou. Um desejo profundo de oferecer cuidado em vez de receber. A menina hesitou, mas a esperança prometida nos olhos de Helena pareceu iluminar a escuridão que as cercava. Depois de um breve silêncio, ela assentiu, enrolando-se mais em seu manto surrado. Helena puxou um cobertor daquela cabana, e as duas sentaram-se em um canto, longe da brisa gélida que se infiltrava pelas frestas. E ali, um momento mágico começou a tomar forma. As sementes de uma amizade brotavam sem que elas percebessem. Helena sentiu a luz do amor maternal despertar dentro dela, um sentimento que há muito havia se apagado. Qual é o seu nome? Helena perguntou, sua voz agora tranquila. Sofia. Sofia, um nome bonito. Helena sorriu, e sorriu para si mesma, percebendo que o ato de sorrir não lhe era comum. O olhar da menina refletia a mesma luz que Eleanor não via havia anos. O tempo passou enquanto continuavam a se proteger do lamento da tempestade. As duas conversaram sobre sonhos, desejos e esperanças, e pela primeira vez em muito tempo, Helena se permitiu rir. A atmosfera da verdade foi aplicada como uma proteção a ambas, aquecendo seus corações. Mas o destino tinha seu próprio plano. Como se a tempestade quisesse testá-las ainda mais, um rugido crescente ecoou na escuridão. Um fenômeno poderoso, uma súbita corrente de vento, derrubou parte da cabana, fazendo com que o susto se apoderasse dos corações delas. Um pilar de madeira se partiu, criando um grande estrondo e fazendo com que a menina se agarrasse a Helena. Está tudo bem, Sofia, estou aqui! Helena exclamou, enquanto protegia Sofia com seus braços. O momento foi intenso, quase como um grito de seus próprios medos e angústias, mas a cumplicidade que havia começado a construir agora serviu como âncora. A conexão humana estava ali, crescendo e se entrelaçando, uma luz bruxulhante no meio da escuridão. No entanto, uma sombra correu pela mente de Helena. E se isso acabar? E se a tempestade nos separar, assim como ela fez com os pais de Sofia? Mas ao olhar para a menina, seu coração encontrou firmeza na linda fragilidade do momento. A pequena figura não era uma lembrança de sua solidão, mas uma oportunidade de criar algo novo. Então, ao fundo, um raio iluminou pela última vez a cabana. E nesse instante luminoso, Helena viu a esperança refletida nos olhos de Sofia. Ambas estavam diante de uma nova possibilidade. Uma chance de curar as feridas que carregavam, um laço que podia ser a ponte entre a dor e a redenção. E assim, com o coração mais leve, as duas se apegaram ao que haviam construído, não apenas uma conexão, mas também uma luz em meio à tempestade. A noite ainda estava longe de terminar, mas havia um pequeno espaço entre as nuvens para a esperança brilhar. Assim, enquanto o vento uivava lá fora, a vida dentro da cabana pulsava com uma nova força, pronta para enfrentar o que estava por vir.
A tempestade rugia como uma ferocidade ancestral, mas dentro da cabana, um novo capítulo começava a se desenrolar. As risadas de Sofia ainda ecoavam na mente de Helena, que, enquanto cuidava do clima agitado lá fora, também lutava contra os próprios demônios que o passado havia lhe legado. Ao contemplar a imagem da menina sentada no chão de terra batida, a luz da lamparina dançando sobre seu rosto adorável, uma pergunta ardia em seu coração. Estou mesmo preparada para amar novamente? Os minutos se transformaram em horas, e quanto mais o barulho da tempestade aumentava, mais Helena se tornava cativa do seu próprio medo. Lembranças de sua infância, cada uma marcada pela dor e pela perda, surgiram em flashes. A imagem de sua mãe, uma mulher forte, mas devastada, cercada por perdas, fazia com que uma tempestade se formasse dentro dela, tão intensa quanto a que lamaciava o mundo exterior. Se eu deixar Sofia entrar, e se algo acontecer com ela? E se eu falhar novamente? Os ecos da dúvida se transformaram em um ruído ensurdecedor, e ao longo da noite interminável, a bondade de suas interações começava a titubear sob o peso desse fardo emocional. A desconfiança foi alimentada ainda mais quando uma batida forte ressoou na porta da cabana, fazendo o coração de Helena disparar. Ela não estava sozinha, e o medo externo que acompanhava a tempestade era alimentado pela ameaça do desconhecido. Quem poderia ser? A resposta ecoava em sua mente. Timidamente, Helena se aproximou da porta. Seu coração acelerava, a adrenalina saltava em suas veias. É só o vento, ela se repetia, tentando acalmar a ansiedade que avassalava seu ser. Mas a batida veio novamente, e desta vez acompanhada de vozes. Uma voz familiar cortou a escuridão. Um vizinho, Miguel, que se aproximava da cabana, sua figura iluminada um instante pela luz de um relâmpago. Helena, está tudo bem aí dentro? Ele gritou, sua voz se misturando ao rugido da tempestade. Neste momento, uma onda de culpa e hesitação tomou conta de Helena. Miguel era um agrimensor da vila que tinha uma reputação de duro. Ele nunca tinha acreditado nas fraquezas do coração. E nos círculos da zona rural, a história de sua própria solidão era conhecida. Para ele, vulnerabilidade era um sinal de fraqueza. Com isso, Helena não sabia como ele reagiria à sua nova parceria com Sofia, sua insegurança pessoal amplificada pela opinião alheia. Sim, estamos bem, gritou ela, embora soubesse que a fragilidade era visível em sua voz. Por que não me liberto disso? Pensou, enquanto Sofia olhava para ela com a mesma esperança que ela havia percebido antes. Mas o medo que tomava conta de seu peito era um adversário formidável. O que começava a ser construído entre ela e Sofia agora era uma ponte sobre um abismo de inseguranças. Vendo a menina concentrada nas sombras dançantes da lamparina e na força que emanava da figura de Helena diante dela, a meninice se tornou uma força visível, enquanto a dúvida tornava-se um eco distante e desconcertante. No entanto, Miguel não desistiu. Ele bateu novamente, e Helena sentiu que poderia não conseguir manter Sofia a salvo se o mundo exterior invadisse sua nova realidade. Um relâmpago cortou o céu, e ela se lembrou da promessa que havia feito não apenas a Sofia, mas a si mesma. Vou me abrir, vou deixar a luz entrar, ainda que isso me faça parecer fraca. Por fim, Helena tomou coragem e abriu a porta. O som do vento foi acompanhado por uma queda de luz que pareceu invadir o ambiente, crescendo e alastrando-se sobre os rostos de todos os presentes. No entanto, a figura de Miguel não era uma figura amistosa. O olhar dele era de estranhamento e ironia apenas, ainda preso na tempestade que dominava seu coração. O que estão fazendo aqui? Ensaiando para um espetáculo? Não sabia que você estava de tédio, Helena. Ele disse, uma pitada de hostilidade em sua voz. A compaixão que brotava no olhar de Sofia começou a diluir a dúvida que havia tomado conta de Helena. Ao lado da menina, sentindo a conexão já firmada entre elas pulsar, o coração de Helena começou a declinar o diálogo de maneira firme. Sua voz se elevou sobre o barulho do vento. Miguel, Sofia é uma criança. Estamos nos apoiando umas nas outras durante a tempestade, algo que todos deveriam fazer. Em vez de zombar, que tal ver a beleza desta união ao invés de tentar destruí-la? Havia uma cautela na ousadia de suas palavras.
Mas a determinação de proteger o vínculo que começara a florescer era mais forte. Helena estava disposta a enfrentar a tempestade, na certeza de que, mesmo que Miguel não a entendesse, havia uma luz em Sofia que iluminava o caminho de volta à esperança. E assim, em meio ao caos do mundo externo, o coração de Helena começou a se aquecer, enquanto o vínculo com Sofia se tornava um bastião inabalável contra a adversidade. Mas Miguel, como um relâmpago em sua própria tempestade pessoal, estava prestes a trazer à tona algo que poderia testar a nova luz que elas haviam encontrado. O que sairia desse confronto se tornaria uma prova significativa da força do amor e da resiliência inquebrantável que nasce na profundidade da vulnerabilidade. A tempestade rugia lá fora, mas dentro da cabana, uma nova tempestade emocional se formava, desafiando todas as convicções e medos que antes dominavam o espaço. O destino estava tramando e o fim dessa história ainda era um mistério. O vento uivava, como se quisesse se infiltrar por cada fresta da cabana, arrastando consigo as esperanças que ali brotavam. A luz da lamparina tremolava com cada rajada de vento que batia nas paredes de madeira envelhecida, criando sombras dançantes que pareciam recontar histórias de dor e solidão. No entanto, dentro daquelas paredes, a atmosfera estava prestes a se transformar em um campo de batalha emocional. Miguel aproximou-se, seu olhar fixo em Helena, como se ela fosse uma projeção de seus próprios tormentos. A ironia que antes emanava de sua voz agora se tornava um veneno que ameaçava consumir a luz de esperança que havia começado a florescer. O elefante na sala era o peso que Miguel carregava, algo que era palpável na tensão que pairava entre os três. "Você realmente acha que isso é união?" interrompeu ele, a frustração se desenhando em seu rosto. "Vocês estão se apoiando em uma ilusão. A vida não é assim, Helena. O carinho não paga as contas e a esperança não coloca alimento na mesa." Aquelas palavras cortaram profundamente. A desilusão que Miguel estava prestes a revelar parecia ser uma tempestade em si mesma. Sofia, em sua ingenuidade, que mal conhecia as cúspides da dor, sentiu o clima mudar e se encostou mais a Helena, buscando proteção. Mas o calor do abraço familiar de sua nova amiga não era suficiente para Aquelas palavras cortaram profundamente. A desilusão que Miguel estava prestes a revelar parecia ser uma tempestade em si mesma. Sofia, em sua ingenuidade, que mal conhecia as cúspides da dor, sentiu o clima mudar e se encostou mais a Helena, buscando proteção. Mas o calor do abraço familiar de sua nova amiga não era suficiente para afastar o frio crescente que emanava de Miguel. Helena sentiu uma pequena fissura em seu coração, uma ferida ao perceber que Miguel não apenas zombava do que elas estavam tentando construir, mas que também estava tentando intimidá-la. Ele era a materialização de todas as suas inseguranças. O sentimento de vulnerabilidade tornou-se um peso insuportável, como se o próprio ar ao seu redor estivesse se comprimindo. "Miguel, você pode não entender, mas eu prefiro ter esperança, ainda que seja frágil", disse Helena, sua voz tremendo, mas firme. "O que você carrega não precisa esmagar os outros, não precisa ser assim." Mas as palavras de Helena encontraram um muro. A relutância de Miguel só crescia. Ele olhou para Sofia, que apertava a mão de Helena como se esta fosse a âncora em um mar tempestuoso, e então voltou seu olhar para a janela. "Eu não sou como vocês", concluiu, com uma voz agora mais suave, quase um sussurro. "Não posso me dar ao luxo de acreditar em sonhos enquanto as nuvens pesadas deste mundo me afundam. Não tenho família para ajudar, Helena. Sou só eu. E eu não posso me dar ao luxo de me abrir a qualquer um." Helena sentiu a vulnerabilidade de Miguel, e um misto de compaixão e raiva começou a se mesclar dentro dela. Por um lado, ela queria entender a luta dele, mas por outro, a necessidade de se proteger parecia superar seu desejo de ajudar. Era uma dança delicada, e ela estava começando a perder o compasso. Um estrondo ecoou do lado de fora, e uma nova onda de medo atravessou seu corpo.
O que começara como um alívio à companhia de Sofia, agora se transformara em uma sobrecarga. E a preocupação por Miguel crescia de maneira insidiosa. O som da chuva intensificava-se, batendo com fúria contra o telhado, quase como um clamor desesperado em busca de socorro. A pontada de desespero no coração de Helena se fez mais forte quando percebeu que ela poderia perder a segurança que construíram. As conversas que antes soavam cheias de esperança, agora eram preenchidas com incertezas. A imagem da lamparina, que antes era um símbolo de luz, agora parecia escura e ameaçadora, a própria luz vacilando com a tempestade. Decidida a encontrar alguma forma de manter a conexão com Sofia, e talvez até com Miguel, Helena virou-se para Sofia, que havia se encolhido em um canto da cabana, presa entre o medo e a busca por proteção. Helena queria reacender a chama da esperança. Mas em sua tentativa de se manter forte, a fraqueza dela mesma estava começando a transparecer. Sofia, vamos fazer algo juntos. Podemos encontrar um jeito de passar por essa tempestade. Mesmo que pareça impossível, sugeriu Helena, fazendo um esforço para sorrir. Sofia, com seus olhos grandes e brilhantes, olhou para Helena e, por um momento, a inocência da criança foi como um raio de sol através das nuvens. Mas Miguel, ainda tomado pelo "eu sou o solo de sua própria tempestade", interrompeu com uma risada amarga. Olha só, vocês vão fazer o quê? Brincadeiras? Sem ofensa, mas isso não vai mudar a realidade lá fora. A chuva não vai parar só porque vocês decidiram tocar flauta, disse Miguel, sua frustração ecoando pela cabana. Aquelas palavras cortaram de novo. A luz que emanava do vínculo delas agora parecia ser injustamente testada. A lâmpada começou a falhar e a escuridão na cabana se tornou opressiva. O medo, como um espectro, invade o espaço, distorcendo o que poderia ser um lugar de união em um abrigo de solidão. O que fora uma centelha de esperança agora parecia um eco distante. No fundo de seu próprio desespero, Helena percebeu que, se não conseguisse resgatar a força deles, perderia tanto a nova amizade com Sofia quanto a capacidade de ajudar Miguel. E a escuridão estava se aproximando rapidamente. E foi nesse momento, quando tudo parecia perdido, que um trovão estrondou e fez as janelas tremerem. A tempestade lançava suas últimas cartas. Mas ainda havia uma última oportunidade. Enquanto o eco do trovão ainda ressoava, algo dentro de Helena começou a se agitar, como uma promessa silenciosa de que mesmo as tempestades mais violentas podem ser enfrentadas com amor e coragem. Com os olhos voltados para a escuridão, ela começou a se levantar não apenas por si mesma, mas por Sofia, Miguel e pela luz que ainda lutava para brilhar dentro de cada um deles. As palavras surgiram como uma prece, um fio de esperança prestes a ser tecido em algo maior. Vamos juntos, sussurrou para si mesma e para aquele espaço que parecia querer engoli-los. E assim, enquanto a tempestade continuava a rugir lá fora, a batalha mais importante ainda estava por vir. O barulho da tempestade se intensificou, como se a própria natureza estivesse travando uma batalha contra o tempo. Os ventos uivavam e a chuva batia nas janelas como um tambor frenético. O coração de Helena pulsava em sincronia com a tempestade. Ela olhou para Sofia, que parecia tão pequena sob aquela pressão. Mas na vulnerabilidade da menina, algo lhe deu coragem. Com um movimento resoluto, Helena se virou para Miguel. Ele estava encostado na parede, as mãos segurando a cabeça com força, ocupado com seus próprios fantasmas. As palavras de Helena ecoavam em sua mente, uma voz baixinha tentando se elevar à superfície. Vamos juntos. Ela sabia que precisava juntar forças, não apenas para si, mas para aqueles que estavam com ela. Precisava tentar. Miguel! Chamou, a voz firme, mesmo diante do desespero. Ele a olhou, incredulidade misturada à raiva. O que você quer? Acha que só porque você decidiu cantar tudo vai mudar? As palavras dele cortavam como vidro, mas ela sabia que havia algo além daquela superfície dura, um eco de dor que ela queria tocar. Helena deu um passo à frente, sua vulnerabilidade à mostra.
Eu não estou pedindo para você acreditar que tudo vai mudar, Miguel, mas acredito que, às vezes, precisamos nos unir para encontrar um caminho. Olha ao nosso redor. A escuridão está tentando nos separar, mas a luz ainda pode brilhar se nós permitirmos. Como que absorvendo a força dela, os olhos de Miguel se suavizaram por um breve instante, mas logo foram de volta à tempestade que ele carregava. Eu só não consigo mais, ele murmurou, como se suas palavras fossem uma confissão apaixonada. O peso daquela dor o tornava incapaz de olhar nos olhos das duas. Sofia, percebendo a fragilidade daquele momento, aproximou-se. Era uma criança que buscava algo mais do que apenas palavras. Ela colocou a mão pequena e quente sobre a de Miguel. Era um toque silencioso, mas carregado de esperança. Você não está sozinho. Nós cuidaremos de você. Vamos todos juntos. E ao dizer aquilo, algo mudou. Como se uma corrente invisível se formasse entre os três. Um fio de esperança tecia seus destinos. A chuva, antes uma barreira, agora parecia mais como uma bênção, lavando o peso da solidão de suas almas. A lâmpada no canto da cabana, antes vacilante, começou a emitir uma luz mais firme, como se sentisse a mudança de energia. O calor humano começou a derreter as camadas de gelo que cobriam os corações. Helena, observando essa cena, lembrou-se de sua avó, que sempre dizia que o verdadeiro amor e a compaixão se manifestam nos momentos mais difíceis. Com essa lembrança vivida em seu ser, decidiu que aquele era o momento de abrir seu coração. Eu estou aqui, Miguel. Eu também já estive quebrada, perdida. Mas o que importa é que mesmo à beira do abismo, temos uns aos outros, disse ela, sua voz agora plena de doçura. Podemos sair dessa, juntos. A emoção nas palavras de Helena ainda ecoava como um canto suave nos ouvidos de Miguel, e por um instante ele sentiu a barreira em seu coração se dissolver. Havia um espaço para a empatia, onde antes existia apenas dor. Mas essa nova possibilidade o assustou e ele recuou. E se eu falhar? E se isso não for suficiente? Sua voz tremia não apenas de raiva, mas de insegurança. Nesse momento, Sofia se entrelaçou na conversa, como uma braveza infantil. Não se preocupe com o que vem depois, vamos apenas tentar. Não precisamos fazer tudo de uma vez, um passo de cada vez, juntos. E, como se a ideia compartilhasse de um sopro de vida, Helena e Miguel finalmente se voltaram um para o outro. O olhar dele, antes tão distante, agora parecia buscar compaixão nos olhos dela. Juntos, ela repetiu, essa palavra se tornando o novo mantra de um pequeno exército de corações quebrados, cada um se levantando novamente em um ato de resiliência. Então, enquanto os trovões rugiam no céu, tentando ensurdecer a determinação que brotava na cabana, Helena começou a tocar a flauta. As notas flutuaram pelo ar, primeiro solenes, depois se transformando em uma melodia cheia de esperança e coragem. Cada nota parecia dar vida àqueles corações cansados. A princípio, Miguel hesitou, mas enquanto os sons envolviam a sala, ele percebeu que não havia por que temer a luz que surgia ao seu redor. A música não estava ali para mudar o mundo, mas para mudar a forma como eles o viam. E em um impulso, ele pegou um tambor e começou a acompanhar o ritmo, como se seu próprio desespero finalmente encontrasse um caminho de saída. Sofia, inspirada pela força de ambos, também se levantou. Ela começou a dançar, seus movimentos refletindo a alegria, a dor, a superação. À medida que ela se movia, a escuridão na cabana parecia se dissipar, dando espaço a um ar mais leve, a uma nova energia. A tempestade lá fora começava a perder força e a música dentro da cabana se tornava mais vibrante. Um eco de riso se juntou às melodias. O ímpeto de transformação e unidade era mais forte do que qualquer tempestade que se aproximasse. Helena sentiu a luz abrindo espaço em seu interior, uma luz que não era apenas sua, mas que pertencia a todos eles. Em conjunto, eles estavam desfazendo as sombras, tornando-se um baluarte contra a escuridão. Foi então que um novo som chegou, um poderoso estrondo seguido de um silêncio opressivo.
O céu começou a clarear e, como se as nuvens derramassem suas últimas lágrimas, um raio de sol irrompeu pelo teto da cabana, iluminando seus rostos. Helena, emocionada, sorriu ao olhar para Miguel e Sofia. O brilho nos olhos deles não era mais de desespero, mas de um novo entendimento. Cada um deles havia dado um pequeno passo na direção oposta ao abismo. Assim, mesmo em meio à tempestade, a música se tornou o canto mais poderoso de todos e, unidos, eles se elevaram, não apenas como indivíduos, mas como almas interligadas por uma força invisível de amor e solidariedade. As tempestades podem tentar nos dominar, mas a luz que está dentro de nós é mais forte. E esses três, agora mais do que nunca, estavam prontos para se erguer e se enfrentar juntos. O brilho do sol que atravessava a cabana parecia energizar cada núcleo daquela pequena comunidade improvável. A música estava em sua essência, ressoando nas paredes de madeira que tinham sido invadidas pela umidade e pela tristeza. Ela agora passava a ser um véu que cobria as feridas, um manto de esperança que trazia conforto inesperado. Os três, Miguel, Sofia e Helena, estavam conectados em um instante que parecia transcender o tempo, como se o universo inteiro estivesse torcendo por eles. Miguel, que há pouco se permitira sentir um impulso de criar, agora via seu tambor como uma ponte. Ele não estava apenas batendo um ritmo, ele estava chamando a vida que parecia ter sido levada pelas incertezas. Ao olhar para Sofia, percebeu que a leveza de sua dança não era apenas um movimento, mas um testemunho de superação. Um grito silencioso de que, apesar da dor, havia beleza. Helena, sentada a um canto, respirava profundamente, absorvendo a luz e o calor daquela união recém-descoberta. Aquela energia pulsante fazia seu coração acelerar. Porém, como uma sombra que não pode ser ignorada, o vento rugia lá fora, lembrando-os de que a tempestade ainda não havia se dissipado completamente. O tom de sua música tornou-se urgentemente gracioso, uma combinação de risos e lágrimas entrelaçados na melodia. Miguel sabia que a tempestade não era só uma situação climática, era uma representação do que havia em suas almas, medos, inseguranças e, acima de tudo, a necessidade de se libertar. Foi então que os barulhos do lado de fora tornaram-se mais altos, os ventos estavam mais próximos e o chão da cabana começou a vibrar. Helena, sentindo que a tempestade não era um simples fenômeno natural, mas uma manifestação de suas próprias dúvidas e medos, levantou-se com uma determinação renovada. Precisamos enfrentar isso, disse ela, suas palavras flutuando na música, quase como uma extensão da melodia. Miguel, o que estamos fazendo aqui não é apenas sobre nós, acrescentou Sofia, a dança agora transformada em um círculo de força. É também por aqueles que não podem se erguer agora. A música é a voz deles. O tom de sua voz era poderoso e, enquanto falava, o tambor se intensificou em ritmo, pulsando como um coração que continua a batucar mesmo diante da dor. Com uma resoluta confiança, Miguel começou a improvisar uma nova batida que simbolizava não apenas resistência, mas também esperança, libertação de tudo que os consumia, tudo que os prendia às suas incertezas. Era difícil articular exatamente o que sentiam, mas através daquela música, tudo parecia se encaixar. Eles não eram mais prisioneiros de sua própria tempestade, mas navegantes das próprias emoções. Os ecos da música se espalharam, atravessando a pequena vila, e, assim como um cheiro doce que se espalha pelo ar, outros moradores começaram a chegar. Aquelas almas que também enfrentavam a sua própria escuridão, atraídas pela melodia, se sentiram compelidas a se unir. Pequenos rostos de crianças e rostos cansados de idosos começaram a adentrar a cabana, e cada um trouxe consigo sua própria história de dor, mas também de luta e resistência. O que começou como uma jornada íntima se transformava em um clamor coletivo. A música crescendo como um redemoinho, absorvendo aqueles que se dispunham a lutar contra a escuridão. O voo da dúvida, do medo, da tristeza estava sendo transformado, tornando-se um movimento de libertação.
Mas a tempestade do lado de fora rugia com uma força renovada. E como se a própria natureza estivesse prestes a invadir seus corações mais uma vez, um relâmpago cortou o céu, seguido por um estrondo ensurdecedor. A cabana, que por um momento fora um refúgio de luz, parecia agora estar sob ataque. Perigos imprevistos estavam a caminho, e as paredes de madeira vibravam com cada golpe de trovão. Ouvindo o som do relâmpago, a verdade começou a se cristalizar dentro de Miguel. A sua música, que antes parecia uma fuga, agora era um ato de coragem. Eles não podiam fugirem da tempestade, mas poderiam enfrentá-la juntos. Ele olhou nos olhos de Sofia e Helena, que estavam agora entrelaçados em um abraço, e sentiu um fluxo de amor e força. O amor que ali existia não era apenas para vencer, era um amor que apelava à compaixão, pela tempestade, pelo próprio medo, pela humanidade. Vamos então, disse Miguel, com um sorriso que contrapunha o caos ao seu redor. Vamos bailar e tocar, mesmo com a tempestade a nos cercar. A música cresceu novamente, tornando-se um hino, um poderoso simbolismo de resistência e renascimento. Sofia começou a cantar e sua voz se entrelaçou com a batida do tambor. É como se os céus respondessem, o relâmpago e o trovão começaram a se sincronizar com os ritmos da música, um espetáculo que transformava o caos em harmonia. As paredes da cabana não eram mais uma barreira, mas uma tela para o que estava fervilhando dentro deles. Então, a luz que irrompia do céu quando um novo raio cortou as nuvens, a música tornou-se a única verdade que ressoava. Eles não apenas enfrentariam a tempestade, mas dançariam sob sua luz, respirando a vida e permitindo que o amor dominasse suas almas. Ali, em meio à turbulência, tornaram-se mais fortes, não divididos, mas unidos, e o que poderia ser um fim se transformou em um renascimento. Juntos, eram uma força da natureza, e sobre aquela tempestade, em um ato de fé e coragem, encontraram sua redenção. A tempestade que outrora parecia um inimigo intransigente, agora tornava-se uma anfitriã do renascimento. A música havia transcendido o espaço confinado da cabana e ecoava pela floresta, trazendo um novo vigor. Miguel, Sofia e Helena estavam imersos em uma dança, o ritmo da vida pulsando em cada movimento. As chuvas que caíam, antes traiçoeiras, agora pareciam lágrimas de alegria do céu, sincronizando-se com o hino que haviam criado. A melodia moldava aquele momento sob uma nova luz, transformando medo em gratidão e deixava o trio mais próximo do que nunca. Enquanto os acordes se intensificavam, as lembranças de cada um, suas dores e lutas, começavam a fluir. Sofia, que sempre carregara o peso da perda, sentia seu coração se abrir como uma flor, permitindo a luz entrar. É o amor que cura, ela pensou, lembrando de sua mãe que muitas vezes a ensinara a dançar sob a chuva, um suporte no momento mais sombrio de sua vida. O brilho nos olhos de Helena era como um reflexo dessa luz, seu espírito indomável brilhando ao lado de Miguel, que agora conduzia a música, embrenhando-se na força coletiva que os envolvia. No auge da canção, um trovão particularmente forte retumbou, quase como se o próprio céu estivesse vibrando de alegria. E neste instante, Miguel olhou para as mãos de Sofia, que seguravam a de Helena com ternura. Ele percebeu que o amor não era apenas um sentimento individual, mas uma teia que conectava todos os seres, um fio invisível que pulava entre eles, forte o suficiente para enfrentar qualquer tempestade. A bateria, antes um mero instrumento, agora parecia uma extensão de seu coração. Cada batida pulava com a vitalidade da vida. A dança se tornou um manifesto de sua coragem, um eco retumbante da razão pela qual estavam ali, enfrentar suas dores, suas ansiedades e, acima de tudo, suas solidões. As palavras não eram mais necessárias, a música era o meio através do qual suas almas se comunicavam. Finalmente, a tempestade começou a se acalmar. As gotas de chuva deslizavam lentamente pela estrutura da cabana como um alívio que chegava com a promessa simbólica de novos começos.
Com cada acorde, Miguel e as meninas perceberam que as cicatrizes da vida não eram marcas de fraqueza, mas medalhas de superação. E à medida que a música atingia seu clímax, compreendiam que tudo o que passaram os havia preparado para esse momento de pura conexão e liberdade. Logo, a última batida do tambor ecoou na serenidade recém-descoberta. E ao silenciar a música, um profundo silêncio pairou no ar, carregado de significado. Miguel, ofegante e radiante, olhou para Sofia e Helena e percebeu que não apenas enfrentaram a tempestade, mas também a deixaram se transformar de algo assustador em uma experiência de união e liberdade. Essa foi a nossa tempestade, ele disse, sua voz carregando uma nova sabedoria. E agora estamos prontos para dançar na calma. As meninas assentiram, sabendo que a cicatriz da tempestade ainda existiria em suas memórias, mas agora como um símbolo de poder, força e transformação. Eles saíram da cabana e sentiram a terra sob seus pés. A chuva, embora terna, havia deixado seu rastro. Mas havia algo mais, uma nova fragrância no ar que falava de renascimento, da vida que se renovava e se expandia. O céu, agora limpo, revelava uma lua cheia, banhando a terra em sua luz suave. Com as estrelas como testemunhas do que haviam conquistado, o trio se entrelaçou em uma dança espontânea, não mais buscando escapar do que poderia aterrorizá-los, mas achando alegria nas incertezas da vida. As sombras que antes os ameaçavam, agora dançavam ao ritmo de seu amor, e a noite se tornava um testamento de sua jornada. Juntos, criaram algo mais profundo, um universo onde cada um era parte do outro, onde a dor compartilhada se transformava em beleza. Naquele momento, em um ciclo de luz e escuridão, eles entenderam que, quando enfrentamos nossas tempestades, não precisamos fazê-lo sozinhos. A vida é um ato de criação continuada, moldada por amor e vulnerabilidade. E assim, Miguel, Sofia e Helena encontraram a liberdade que vinha da aceitação e da força de seus laços.